Olá, meu povo! Estamos começando pelo canal 180 da Brisa Net, pelo YouTube da Sertão TV, Spotify, Brisa Play, também no horário alternativo, aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, na rádio Canudos FM 106,7. Vocês são os nossos convidados especiais para acompanhar mais uma super edição do seu No Ar, sempre com assuntos exclusivos toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. E eu estou ao meu lado esquerdo, quem está comigo hoje, nos dando a honra da sua presença, é o nosso amigo do Sertão Conta Mais, Augusto Alves. Como a gente sempre brinca, né, etimologias de nome, Augusto significa majestoso. Tamo junto, Augusto? Tamo junto? Com certeza. Eu costumo sempre dizer que é uma grande responsabilidade substituir o meu amigo Emanuel Santos. E gostei da propaganda do programa, viu? Gostou? Do Merchan? Depois passa. Sempre de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã. É o programa mais multiplataforma que você já conhece ou já conheceu, ou vai conhecer ainda. Depois, né? passa lá no setor de RH que a gente se acerta direitinho. Faz o Pix, né? Eu adoro o podcast porque é um programa muito informal. É diferente do meu jornal. Do jornalístico, né? Verdade. Né? Augusto, por gentileza, apresenta o nosso convidado. A partir de agora, o Hércules Ramos e a você que nos acompanha, a gente coloca Quixadá no centro do nosso debate. O nosso convidado de hoje é o professor universitário, já está aqui com a gente, Vitor Marques, é professor da Universidade Federal do ABC, é político também, né? Na política desde cedo vendo os passos do pai, Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá, e da sua mãe também, Raquel Marques, ex-deputada estadual. Vitor também decidiu enveredar pela política, o Hércules. Ele disputou seu primeiro cargo público em 2024, quando tentou ser prefeito de Quixadá, a maior cidade do sertão central cearense em termo populacional. E é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Vitor. Para mim é uma satisfação, uma honra pela primeira vez estar aqui. Já tive outras vezes, né, no sistema, mas pela primeira vez no podcast. E eu, como você, Augusto, curto um podcast também. Escuto muito para fazer caminhada ou na academia, e acho que é uma maneira legal da gente debater o que está acontecendo no Brasil, no mundo, aqui no nosso Sertão Central. E fico feliz de estar falando aqui com o povo de Quixeramobim, né? Agora estando aqui em Quixeramobim, mas também com nossa amada população de Quixadá. Mando um beijo, um abraço para meus companheiros e companheiras quixadaenses aqui do lado dessa grande área Q, né? São cidades irmãs, né? Que tem muito a fazer junto, né? Eu acredito muito na integração do Sertão Central, na colaboração da gente se ver como uma região, inclusive disputar os destinos do Estado como região, encontrar nossa força coletiva a partir da atuação conjunta dos municípios da região. Verdade. Aqui nós temos a maior cidade do Sertão Central em população e a maior cidade do Sertão Central em extensão territorial. Só perdemos para Santa Quitéria, Itauá, que é aqui o município de Quixeramobim, mas Quixadá, como você falou, é um município irmão. E juntas uma potência, né? Se juntas já causa, imagina juntas aí. Pois é. Vamos começar. Qual o projeto político do Vitor Marques para os próximos anos? Uma possível candidatura em 2028, vai alçar novos voos em 2026 e quais as experiências obtidas nas eleições de 2024? Olha, primeiro eu ainda tô descansando um pouco da minha última, né, empreitada eleitoral, que foi um dos momentos mais deliciosos. Acho que eu posso começar com isso, né? Uma das experiências mais intensas da minha vida. Eu já participei de campanhas eleitorais, enfim, desde que eu sou criança, mas já fui coordenador de algumas campanhas eleitorais, sempre acompanhei, sempre tive protagonismo nisso, porque sou um militante. Quero voltar a falar sobre isso depois. Mas é diferente você ser candidato, coisa que eu nunca havia sido, né? Pela primeira vez com meus 40 anos, já com uma carreira consolidada como professor universitário, como pesquisador. E a pedido do meu partido, a pedido do meu líder nacional, que é o presidente Lula,
nós fizemos o que era, de certa maneira, uma aventura, e os militantes entram em aventuras, no sentido que a gente nunca tem certeza de qual vai ser o resultado dos nossos esforços, mas um processo muito bonito, onde a gente foi abraçar as famílias trabalhadoras de Quixadá, ouviu os reclamos, os anseios, as necessidades, sobretudo daquela população mais sofrida, o povo que faz o país caminhar, que avança, que acorda cedinho para botar as coisas para funcionar, né? Que essa é a nossa prioridade. As famílias trabalhadoras que ainda nesse país são os que recebem menos, fazem mais e recebem menos. Pois é. E com essa visão de projeto, né? E projeto é uma coisa de longo prazo. No final das contas, Hércules, e quero falar também a todos que nos escutam, nós temos uma sede de mudança, de transformação, uma ambição de mudar esse país de cabeça para baixo. Porque a gente fala assim, não, mas o PT não está no governo aí, já foi tantas vezes, é verdade. Nós conseguimos nos eleger várias vezes em Quixadá e várias vezes no Brasil. Mas o Brasil que a gente quer e a Quixadá que a gente quer está muito distante do que hoje a gente existe. Nós olhamos para o mundo e ficamos indignados com as injustiças, com as desigualdades, com um povo que ainda não tem educação de qualidade como mereceria, uma saúde pública efetiva para todos, habitação para todos. Então, nós falamos isso muito para cá, porque não é o que a gente quer, tudo para todo mundo, coisa boa para o povo trabalhador. Essa é a nossa bandeira vermelha, inclusive, a bandeira da luta popular. E essa é uma bandeira que a gente não abaixa nunca. Pode ter uma derrota eleitoral aqui e ali, isso não é uma coisa... Faz parte do processo. Não é uma coisa que nos abala. Olho no prêmio, no longo prazo, mudar esse país, começando da onde a gente pisa, do nosso município. Tá? E nesse sentido, eu continuo à disposição do projeto político, que eu acredito, que é o projeto político da classe trabalhadora, do partido que essa classe criou, com as suas lideranças, com o presidente Lula, o Hilário, uma das lideranças aqui, mas criados pela luta popular. E, francamente, não sei dizer se vou um dia ser candidato de novo. Essa não é uma ambição pessoal que eu tenho, né? Há um pedido, há uma convocatória do meu partido e do meu líder, do presidente Lula, assumir um desafio. Mas a minha carreira profissional é como professor, e eu amo a sala de aula. Embora, como eu estava falando, assim, foi uma experiência muito gostosa, porque estar no meio do povo, conversando de maneira assim, honesta, visceral com as pessoas, ouvindo os sonhos e as dores, é uma coisa que nos transforma, nos muda também. Mas eu estava com tanta saudade da sala de aula, quando eu entro para dar aula, eu me transformo, fico entusiasmado, eufórico. Então, voltei a dar aula na UFABC, na Federal do ABC, que é uma universidade que eu tenho um grande carinho, e estou dando base epistemológica da ciência moderna, falando de filosofia da ciência para os meninos das engenharias, das ciências, e acho o maior barato, curto, gosto de ler. Essa talvez foi uma das coisas que mais mudou na minha vida, que eu não conseguia ler durante a campanha, que campanha é uma coisa de 24 horas, é uma loucura, você não tem tempo livre, você não tem pausa, você tem direto, até acordou, vai atividade, é reunião, é conversa, é comício, é caminhada, e aí você chega em casa meia-noite, morto e cansado, e desmaia praticamente no colchão. Então eu estava com tanta saudade de ler um livro, estou lendo muito agora, até para a gente entender melhor o que está acontecendo com o Brasil, quais são os desafios, qual é a nossa tarefa política daqui para frente. Então hoje eu retorno ao meu espaço de professor, pesquisador universitário e militante político. Alguém que acredita numa causa coletiva, que é a transformação, a erradicação da pobreza e da miséria no país e a construção de uma sociedade muito mais igualitária, democrática, onde todo mundo tem direito de verdade. Dessa luta, ninguém vai me tirar. Se eu vou ser candidato mais alguma vez a deputado, a prefeito, isso só o futuro dirá, a conjuntura política e o meu próprio partido. Porque eu sou um homem de partido. Eu não acho que dê para fazer política sem organização coletiva, sem um instrumento que conflua, reúna as vontades, os desejos. E acho que a gente precisa construir um partido que seja verdadeiramente democrático. O que eu estou, inclusive, fazendo agora, nesse momento, em Quixadá, aqui na nossa região do Sertão Central, aproveitando que hoje é aniversário da cidade de Santo André, então minha universidade está de feriado. Eu vim para cá, para a minha cidade,
para discutir política, discutir o PT. Em breve nós vamos fazer o processo de eleições diretas do PT, o famoso PED. Nós estamos constituindo uma chapa, eu muito provavelmente estarei nessa chapa como um dos dirigentes municipais do PT de Quixadá, e a gente quer construir um partido que seja voz e instrumento do povo trabalhador. Vamos, a partir do próximo mês, começar inclusive uma série de reuniões. Nós temos quase 4 mil filiados ao PT em Quixadá, e vamos estar em todo o bairro, em todo o distrito, conversando com o povo, ouvindo os nossos militantes e filiados. E acho que primeiro construir partido, certo? Depois aí as tarefas eleitorais a gente discute um pouquinho mais para frente. Você falou sobre epistemologia, ciência que estuda o conhecimento, é mais ou menos por aí? Exatamente. Bases epistemológicas da ciência moderna é a disciplina... Eu fui contratado para ser professor de filosofia da ciência, né? Sou biólogo de formação e fiz meu mestrado e doutorado em filosofia, então estou bem na confluência entre filosofia e ciência. Epistemologia, que vem do grego, né? Da teoria do conhecimento, investigação do conhecimento, e a disciplina que eu mais oferto lá na UFABC é justamente para teoria do conhecimento para jovens cientistas de informação. Deixa eu aproveitar a bola quicando na área e passar para o Augusto Alves. Vitor, falando um pouquinho sobre eleições, você fez um rápido relato desse processo que você viveu no ano passado. E aí justamente que eu queria saber, você também tocou nesse assunto de contato direto com o povo, conhecendo realidades. O que foi que mais marcou você nessa campanha, nessa sua experiência? Qual foi o Quixadá que você viu, que você encontrou ao longo desses meses de campanha? O Quixadá sob os olhos do Vitor. Claro. Assim, a primeira coisa que mais me marcou isso positivamente foi o carinho com que o povo me recebeu, sobretudo esse povo mais sofrido, né? Isso era assim, muito notório. Quanto mais a gente ia a fundo no bairro, chegava ali na profundidade do bairro, mais o nosso discurso ressoava e também mais as pessoas chegavam para pegar, para abraçar, para cumprimentar. E eu recebi, digo assim, mais carinho do que eu mereceria, digamos assim. Então isso até me dá uma... Esse calor humano é gostoso demais. E me enche de responsabilidade, porque até as pessoas, inclusive, falam, olha, nós queremos ver mais você aqui, estamos com saudade de você. Que o processo de campanha também a gente fez muito assim, porta a porta, entrava, tomava um café, parava na esquina, conversava com as pessoas direto, contato direto, para ouvir, para sentir o que as pessoas estão querendo e precisando. Então eu tenho saudade também, nesse sentido da campanha. Acho que foi uma campanha muito calorosa, muito amorosa, e que meio que deixou como uma marca o abraço, né? A gente tem um acervo de foto tão bonito desse contato direto do abraço. Então isso me marcou muito, me deixa saudade e deixa essa sensação positiva, gostosa. Mas algo me marcou... Tem também um elemento assim, que às vezes me surpreendia, embora talvez eu já devesse estar preparado para isso, é que uma parte importante do nosso povo, inclusive setores importantes da classe trabalhadora, estão muito desacreditados com a política. No sentido de que o que interessa é... E aí, o que eu tenho para mim agora? O que você vai me dar aí? Toma lá da cá. Toma lá da cá. Porque meio assim, entende... Claro que a gente tem que entender o que está acontecendo também no coração e na cabeça. Elas pensam assim, não, é tudo igual. Esses daí são os políticos que, quando chegam as eleições, eles vêm para cá, vêm pedir o nosso voto. E aí eu tenho que pedir alguma coisa para mim. Vitor, né? essa visão clientelista ainda está muito arraigada na sociedade, não é isso? Claro, mas eu digo assim, em parte, porque a política não cumpriu as suas promessas. E eu acho que essa é uma crítica que a gente pode fazer para a direita ideológica, que eu combato, mas também é uma autocrítica que a gente tem que fazer para a esquerda brasileira. Porque nós prometemos, por exemplo, na reabertura, fazer quase assim um papel do intelectual, né? Nós, da esquerda, prometemos na reabertura democrática que agora esse país não ia ser mais uma ditadura, ele ia ter uma Constituição, a Constituição ia garantir direitos sociais e as pessoas iriam participar da política e todo mundo ia ser cidadão. Não ser só consumidor, só uma mão de obra para ser explorada, ia ser cidadão, com direito, com voz. E a democracia aconteceu, as pessoas passaram a votar,
Mas a mudança na vida real, cotidiana das pessoas, não foi tão grande assim. Essas promessas foram cumpridas ao pé da letra. Não conseguimos transformar o Brasil num estado de bem-estar social. Uma boa parte da população continua se vendo à margem da política, sem voz própria, sem capacidade de intervenção. A esquerda brasileira poderia ter feito melhor e pode ainda fazer melhor. E eu acho que justamente uma parte dessa insatisfação, dessa desilusão, tá certo? É o que abre espaço agora para uma direita autoritária que fala abertamente em dar golpe, que quer matar ministro do STF, que quer derrubar presidente eleito. Por que tem um pouco de... Por que isso funciona na sociedade? Porque as pessoas estão descrentes da democracia. E uma parte dos trabalhadores também. A maioria dos trabalhadores não. Quando você vê assim, uma parte dos trabalhadores acredita ainda que a vida pode ser melhor, que a política é uma ferramenta para a gente aumentar o salário mínimo, para a gente reduzir a jornada de trabalho, para a gente ter mais direitos. E os direitos estão vindo. Né? Por exemplo, essa agora... Para falar da política nacional, o presidente Lula, o ministro Haddad, sei um amigo pessoal meu, apresentaram uma coisa importante agora, que é fazer a isenção do imposto de renda até R$5.000. Porque R$5.000 é trabalhador, gente. Isso não é renda, isso aí é salário, é o rendimento básico do trabalho, né? Não é alguém que está com lucro, com aluguel, alguma coisa assim, é a pessoa que está trabalhando para viver. E quem paga a conta? O andar de cima tem que pagar. Como falou o ministro Haddad, a cobertura, que não paga, que fica como se a cobertura não pagasse condomínio. É injusto. Os ricos, 1% mais rico, paga menos do que os trabalhadores. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma boa notícia de que o governo acordou, que ele tem que fazer alguns enfrentamentos, que ele tem que dizer qual é a sua pauta, qual é a sua agenda. E a nossa agenda tem que ser a da igualdade. Tem que dizer os... pobre no orçamento, não foi isso que o Lula prometeu? Esse é o nosso projeto de país. O pobre no orçamento, o rico pagando imposto. Isso é o mínimo para a gente ter uma sociedade civilizada. Então, para voltar, senão eu acabo fazendo essa digressão aqui, mas eu acho que é importante pautar isso. Que eu vi muito uma descrença na política. Portanto, uma descrença de que eu me organizando, eu fazendo algo de natureza social e coletiva, eu posso mudar a minha realidade ou a realidade das pessoas, da minha família. E se você não tem um horizonte que é coletivo, que é amplo, que é para todo mundo, aí você fica preocupado só né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Isso foi o que me impactou negativamente. Eu gostaria de trabalhar, e aí como militante, para reacender essa chama da esperança, de que a política não é tudo igual, que você pode ter um tipo de política que é radicalmente diferente, uma política que está do lado dos pobres, dos trabalhadores, que tem lado, que tem classe, que vai defender os interesses dos que estão batalhando. E aí tentar tirar esse pessimismo, essa descrença da cabeça de uma parte do nosso povo. Então, isso no geral. E a última coisa... também é negativo, mas isso tem mais a ver com a conjuntura local de Quixadá, é o nível estreito, mesquinho da mentalidade da elite quixadaense, de uma incapacidade de pensar grande, de pensar em longo prazo, de ter uma visão ambiciosa do que o nosso município pode ser. Então, uma elite acanhada, que está olhando para baixo, tá? Que está querendo fazer pequenos negócios para... Enfim. Cadê aquele Quixadá dos anos 2000? Esse as pessoas lembram, que inclusive o pessoal de Quixaramubim lembra também, fala, naquele momento elas corriam mais para Quixadá. Né? Era o momento que a gente estava pensando, Quixadá como cidade universitária, né? Um investimento da Petrobras, nós vamos dar linha, tá certo? E eu acho que muitas vezes você tem na própria... A nossa elite fala muito de empreendedorismo, mas eu acho que ela tem uma visão um pouco empreendedora. Inclusive, empreendedora no sentido da política, de ter uma visão estratégica, de longo prazo, de fazer coisa grande, de se orgulhar, de pensar grande, de sonhar alto. Eu acho que isso está faltando ainda, lamentavelmente, para Quixadá.
Então, portanto, Quixadá ainda fica nesse limbo, meio patinando, meio perdida, meio sem saber qual é a sua direção, qual é o seu caminho. Antes da gente passar para o nacional, Vitor, só para a gente fechar essa questão de Quixadá, depois a gente pode até voltar. Você falou em termo partidário e disse que a população cobrou você mais em Quixadá. Aí eu pergunto, passada a campanha, qual é ou qual será a sua relação com Quixadá? Você vai continuar ativo no município? Então, essa é uma responsabilidade que eu assumi. As pessoas, sobretudo aquelas que acreditaram, aquelas que têm uma simpatia pelo PT e tal, falando, você nos convenceu, o projeto é esse, agora você tem que estar aqui para nos ajudar a fazer isso. Né? Como é que você tem falado de organização, você tem falado de mobilização, você tem falado de planejar coisas grandes, você tem falado do povo ganhar poder, construir poder. Nos ajude a fazer isso. Então, isso também quero deixar bem demarcado que isso independe de uma ambição eleitoral. Eu sou um homem de partido, prometi que eu ia organizar partido e eu estarei discutindo política com o povo de Quixadá. Não toda semana, porque as minhas atividades profissionais como professor, é assim que eu ganho a minha vida, não tenho nenhum outro tipo de fonte de renda, a não ser o salário que eu ganho com o meu trabalho. Então, preciso dar aula. Eu já, inclusive, iniciei um processo de tentar fazer uma transferência para o Ceará, né? Em vez de dar aula na UFABC, na UFC. E eu gostaria de fazer isso porque eu gosto de estar em casa, porque eu me sinto à vontade na terra onde eu nasci e queria estar por aqui. A terra da galinha chora. Isso daí já é uma coisa assim, da minha vida pessoal. Só que são trâmites, procedimentos que têm um ritmo lento, depende da burocracia da universidade. Eu não tenho como controlar quando isso vai acontecer, ou mesmo se vai acontecer. Eu tenho como fazer um esforço para isso. Então, tenho esse esforço, tenho essa ideia de, dentro da minha vida pessoal, retornar ao Ceará. Porque tenho saudade, quero ficar por aqui. Isso me permitiria estar em Quixadá o tempo todo, o que seria melhor. Nesse momento, o que eu posso fazer é aproveitar quando tem um feriado lá no FABC, como agora, ou quando a gente estiver em recesso tal, e estar aqui. Então, e claro que como dirigente do PT, como eu falei, nós estamos preparando uma chapa para o PED, para as eleições internas do PT, e eu terei uma responsabilidade na executiva. Farei parte da direção partidária. E também posso... Como presidente? Não como presidente, mas dentro da executiva. Nós estamos ainda, não fechamos a nossa chapa, estamos discutindo internamente como vai ser. Eu havia pedido para os companheiros que não me colocassem como presidente enquanto eu ainda não estiver morando, né, aqui na região. Tá? Mas eu assumiria um papel e, portanto, estaria frequentemente em atividades online, porque a gente pode fazer também algumas reuniões partidárias online, podemos fazer até processo de formação, de cursos online, e sempre que possível, uma vez por mês, e em alguns momentos, estadias mais demoradas, né, a depender do meu calendário de docente lá na UFABC. Ok. Vamos continuar falando de eleições majoritárias ano 2026. Não é novidade para ninguém que há um crescimento muito grande e um fortalecimento da direita aqui no nosso país. Já existem tratativas com o presidente do PT, do diretório do PT, o CONIN, aqui no estado do Ceará, para os novos rumos que o PT vai tomar nas eleições de 2026? Então, nós estamos nesse momento, exatamente nesse momento, fazendo a troca da direção partidária, né? Então, dia 14, se eu não me engano, as chapas vão ser inscritas, é o prazo máximo, e começo de julho vai ter esse processo eleitoral que nós vamos renovar todas as direções, os presidentes, o presidente nacional, o presidente estadual, o presidente municipal e os diretórios também. Então, também aí o CONIN está incluso. Está se despedindo aí dessa função de presidente. Creio que ele não vai tentar a reeleição.
Não tenho certeza totalmente disso, mas acho que não. Mas a gente também está discutindo, articulando o tempo inteiro, né? Nós, como poucos partidos no Brasil, somos um partido nacional, Partido dos Trabalhadores. Você vê que a maior parte dos partidos eles são conjunções, assim, quase arquipélagos de interesses locais, né? São famílias aqui, ali, lideranças, que não tem muito um projeto nacional, uma visão nacional. Hoje em dia a direita tem uma visão nacional, que é representada pelo Bolsonaro e pelos seus herdeiros políticos. O Bolsonaro está inabilitado, não será candidato. Isso é uma das coisas que a gente tem certeza. As eleições, inclusive, estão muito, muito próximos, né? Não havia nem tempo hábil para mudar essa realidade, mas a direita terá um candidato que provavelmente o Bolsonaro apoiará esse candidato, né? E nós temos o nosso, que é nosso amigo, companheiro, retirante nordestino, metalúrgico, líder sindical, fundador dos maiores partidos do mundo e presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estou dizendo isso para dizer que a nossa prioridade absoluta no PT é a reeleição do companheiro Lula à presidência. E embora é fato de que há uma extrema-direita organizada no país, esse é um fato que nem sempre aconteceu, né? Eu estou com 40 anos, não sei qual a idade de vocês aí, mas eu lembro que quando eu fazia movimento estudantil, eu não tinha direita organizada, militante. Você tinha talvez os interesses clientelistas, os interesses, né, dos clãs ali, mas no movimento estudantil não tinha. Hoje tem direita. Hoje você tem militante Sim. de direita. Hoje tem as pessoas que têm convicções de certos valores. E eu respeito muito que as pessoas tenham convicções e valores diferentes dos meus. Isso daí não é um problema. O princípio do contrário, ele tem sempre que ser respeitado, né? Isso, exatamente. Eu vou argumentar, vou debater, vou tentar convencer, sobretudo, digamos assim, vou tentar convencer aos meus companheiros trabalhadores de que o interesse deles é uma agenda progressista, é uma agenda distributiva, é uma agenda de direitos, que isso a gente chama de esquerda. Eu nem tenho muito apreço por esse nome, esquerda ou direita, que acho que na cabeça das pessoas não significa muita coisa, tá certo? Mas eu sou um socialista, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu estou do lado dos de baixo e eu quero que o povo sofrido tenha uma vida melhor. E eu acho que a gente não pode aceitar que o Brasil seja um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade de riqueza é uma coisa absurda. Praticamente 1% da população tem tudo e a maior parte não tem nada. O cidadão brasileiro trabalhando de 5 a 6 meses somente para pagar impostos. Exatamente. E, na verdade, digo mais, né, você tem uma parte da população, porque essa é uma pauta importante para a gente, que não tem direito nem ao domingo. Estamos trabalhando demais. Sim. Olha o problema da escala 6x1, que agora a gente viu tanto o pessoal do comércio dizendo, olha, eu quero tempo para ver meus filhos, para ir no culto, para me desenvolver espiritualmente, para estudar, para dar uma descansada, para namorar com a minha esposa. As coisas boas da vida a gente precisa ter tempo livre. Não existe vida humana sem tempo livre. E não existe conquista social sem luta social. Esse é o que eu acredito. Nada aconteceu na história desse país para o bem dos de baixo se não foi com mobilização, com pressão. É assim. Por que acabou a escravidão? Porque os escravos resistiam. Botavam fogo na casa grande, estão corretos. Quebrava as algemas, fugia. É assim. Como é que a gente conseguiu o direito trabalhista? Fazendo greve geral de 1917, quando o movimento operário no Brasil começa. Como é que nós conseguimos uma democracia? Também custou muito sangue. Coragem de ir para a rua. Primeiro na clandestinidade, depois já nas diretas já, fizemos o maior movimento de massa da história do país. Como é que hoje a gente tem o SUS? Que as pessoas se acostumam com essa ideia de que temos um sistema de saúde que é público. Na maior parte dos países não é assim. Maior programa social médico do mundo. Do mundo, exatamente. Nos Estados Unidos você tem um caso de que uma família normal, até de classe média, tem um problema de saúde, ela se endivida, quebra para a vida inteira. Então hoje nós temos o SUS. Por que teve o SUS? Porque teve luta. Teve luta. E eu acredito na luta. Pode ser que eu seja
ingênuo, né? Algumas pessoas acham ultrapassado. O Vitor ainda acredita na luta. Eu acredito na luta. Na capacidade das pessoas se organizarem, pensarem juntos e pensarem como agentes da história, construtores da história. E pedir o que é seu, o direito, a justiça. Né? Então, acho que isso passa por eleições, mas não acaba nas eleições. E eu certamente acho que é muito importante reeleger o presidente Lula para a gente, inclusive, garantir a possibilidade da continuidade da democracia. Porque também a história desse país é uma história de muitos golpes. É uma história de que a maior parte dos presidentes não terminam seus mandatos. É uma história de exilados políticos, de torturados, enfim. E esse eu acho que é um capítulo macabro da nossa história que a gente deveria realmente virar a página de maneira total. Porque em democracia você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, a gente vai discutir de centro, tá certo? A gente vai discutir, vai ver qual é o projeto de cada um e ver quem convence. Agora, o que a gente não pode é exterminar o adversário, né? Isso me preocupa muito, porque o Bolsonaro, eu acho que a gente nem tem noção da gravidade disso, mas você pega as entrevistas antigas do Bolsonaro, ele falava abertamente, falava, tem que matar 30 mil, 40 mil. Quem são esses 30 mil, 40 mil que ele quer matar? São os dirigentes sindicais, o pessoal do movimento popular. Quem faz luta, vai dizer, não tem mais luta aqui. E aí, amedrontar as pessoas para que cada um fique no seu lugar. Que essa talvez seja a coisa que eu estou falando. Eu não me vejo como uma pessoa conservadora porque eu não acho que essa ideia de que a pessoa tem que ficar no seu lugar, tem que conhecer o seu lugar. A mulher tem que saber qual é o seu lugar, o empregado tem que saber qual é o seu lugar. É uma visão de uma sociedade hierárquica onde uns mandam e os outros obedecem. E com medo de levantar a cabeça e tal. Então, nesse sentido, eu sou um anticonservador porque eu não acho que as pessoas têm o seu lugar. As pessoas podem conquistar a sua dignidade porque todo mundo é filho de Deus, né? No final das contas, nós somos irmãos e irmãs. Deus não criou um para mandar e o outro para obedecer, não. Verdade. Ô Vitor, ainda falando de política nacional, daqui a pouco a gente vai discutir também Ceará para 2026. Apesar de ter dado uma melhorada, a pesquisa Datafolha, a última pesquisa sobre o presidente Lula, aponta que 29% dos eleitores brasileiros aprovam o seu governo, o Lula 3, que a gente chama, né? E 38% reprovam. Segundo o Datafolha, é o segundo pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos do presidente Lula. O que é que você atribui esse número, essa rejeição, Vitor? Você acha que a alta carga tributária, a gente tem visto também um crescimento desorbitante na questão dos produtos da cesta básica, isso pesa muito, principalmente naquela população, como você falou, mais pobre, né? O que é que você atribui a esses números? Augusto, essa é uma excelente pergunta, agradeço que você traga à tona para a gente poder discutir. Eu acho que seria uma irresponsabilidade se nós, do campo mais da esquerda, digamos assim, tapar o sol com a peneira e dizer, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, né? Às vezes a gente gosta de se enganar, né? Tem gente que fala, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não é uma situação confortável. Ela já foi pior, né? Como você mesmo mostrou. Então, as pesquisas de dezembro, janeiro, fevereiro, elas mostravam quase um derretimento da popularidade do governo muito grave. Depois a gente teve um momento de estabilidade, parou de cair e a Datafolha já agora encontra uma melhora, né, na popularidade, que ainda não é uma popularidade líquida positiva, digamos assim, o desaprova ainda está maior do que a aprova. Essa pesquisa é momento. Exato. Mas nós temos uma clara recuperação do governo e tem uma coisa também que me chama a atenção, né, que mesmo nesse cenário em que você tem uma parte importante do próprio eleitorado do Lula insatisfeito, na hora que você pergunta em quem você vai votar, o Lula lidera todos os cenários. Então, eu não estou gostando muito, mas quem você vai votar? Não, no Lula. Porque aí a pessoa fala, não, eu votei no Lula, eu estava esperando mais, tá? O que é também absolutamente razoável, e eu não estou insatisfeito com o meu governo, né? Mas é às vezes um sentimento assim, esse é o meu governo, mas ele não está dando conta daquilo que prometeu, daquilo que eu desejaria. Ainda tem um tempo, tá? Eu lembro também, teve um momento lá
no primeiro mandato do Lula, que muita gente achava que o Lula só ia ter um mandato. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Né? Chegou ali em 2005, vai falar... O PSDB na época falou, não vamos nem fazer um impeachment para deixar ele sangrar até a eleição. E aí a gente vem... Na verdade, o melhor momento do Lula é de 2006 em diante. Que é quando o efeito dos programas sociais começam de fato a aparecer, do aumento do salário mínimo, né, dessa quase a criação de uma renda universal, né, porque o Bolsa Família é uma coisa que atende uma parcela significativa da população, é quase uma renda mínima, digamos assim. Né? É o maior repasse de renda do Brasil. Exatamente, e é um dos maior programa de transferência de renda do mundo, que virou depois modelo para ser replicado em vários países, né? Então, o Lula brilha mesmo no segundo mandato, quando ele termina o segundo mandato com quase 80% de aprovação. Claro que o mundo é outro, muito mais turbulento. A gente viu que no ano passado foi um ano muito ruim para os incumbentes. Quem acompanha a política internacional percebeu que quase em todo país que teve eleição, quem estava no governo perdeu as eleições. Sim. Parte porque a gente tem um cenário internacional inflacionário, que, lamentavelmente, devo dizer para vocês, tende a continuar. Nós estamos num mundo que está mais instável do ponto de vista da geopolítica. Um mundo que não é mais o mundo da globalização. A globalização poderia ter seus vários problemas, e eu acho que tinha mesmo, né? Inclusive na soberania política dos estados. Mas ela produziu uma coisa, que era produtos de comércio internacional mais baratos. E hoje nós estamos vendo o quê? Uma guerra tributária entre as grandes economias. Toda a tendência lá que vinha ali do pós-guerra de reduzir as tarifas, agora se inverteram. Né? Todo mundo que acompanha o noticiário viu o tarifaço do Trump, a resposta da China. Então, do ponto de vista comercial, do comércio exterior, é um mundo muito mais instável. Nós temos que lembrar também que é um mundo de crise climática, que, vez por outra, afeta, né, as colheitas, né, afeta a agricultura e leva os preços para cima. Em particular, no final do ano e começo desse ano, a gente teve uma onda inflacionária que apertou o bolso das famílias. Né? Isso pega muito, né? Janeiro teve, acho que o IPCA deu 1% de inflação no mês, que é altíssima a inflação de 1% no mês. Né? Claro que tem a ver com um problema na safra, teve a ver também com o próprio aumento do dólar frente ao real, né? A valorização do dólar frente ao real, que tornou mais caro importar coisa, inclusive importar alimento, e tornou mais lucrativo exportar alimento. Então, um dólar é o equivalente a R$6. Exato, foi mais, acho que foi para 6,10 por aí. Quase 7. Então isso, por um lado, torna mais caro o que você importa, mas também os produtores aqui ficam mais interessados em exportar do que vender para o mercado interno. Então isso deu um repique no preço dos alimentos. E aí também eu quero fazer uma autocrítica. Eu sou daqueles que gostam de avaliar o que nós deixamos de fazer, né? O presidente anterior, o Bolsonaro, fez quase um crime de lesa pátria, uma atrocidade. Que ele desmontou as políticas de estoques reguladores e os mecanismos que o governo brasileiro tinha de controlar os preços. Tá certo? Porque o que você faz? Quando o preço está barato, o que você pode fazer? Você estoca. Tá certo? E aí, quando eleva, você desfaz o estoque, vende e traz o preço para baixo. O Bolsonaro destruiu isso. E o nosso governo não conseguiu refazer. Esse é o nosso problema. Claro que o Bolsonaro vai destruir coisas que são importantes, eu acho que é da natureza dele. Mas que nós não sejamos capazes de reconstruir, isso aí já é problema nosso. Então nós éramos para ter feito a reconstrução dos nossos estoques regulatórios, inclusive com um sistema de distribuição de alimentos, que outros governos já houve na história do Brasil. Poderia estar comprando, né, dos pequenos produtores com um preço estabilizado e estar vendendo ali de acordo com as flutuações do mercado para estabilizar os preços ou trazer para baixo. Acho que essa altura do campeonato o governo poderia ter segurado mais o preço dos combustíveis. Claro que isso gera alguns problemas, os acionistas não gostam aqui e ali. Eu acho que deveria ter tido mais ousadia. De toda maneira, o câmbio deu uma recuada, né? Então, aquele momento ali que no final do ano que a gente não sabia para onde ia parar o dólar e tal, e a especulação, quase um ataque especulativo
a moeda brasileira. Isso daí foi contornado, mostrou-se ser um momento agudo, não um problema crônico, né? E tudo indica que a safra desse ano é uma super safra, é muito melhor, então vai ter um aumento de oferta. Eu acredito que essa é uma situação que o pior já passou, digamos assim. E eu diria que foi aonde o governo mais errou. É não estar preparado para poder fazer uma gestão dos preços, porque isso o povo trabalhador gasta a maior parte do que ele ganha, né? Comendo. Isso. Então, quando você afeta o preço dos alimentos, é direto no bolso do trabalhador. E essa é a base do Lula. E é normal que ela tenha ficado chateada. Está no seu direito. Cabe ao governo ir atrás. Sobretudo o nosso cafezinho, que está custando 18 conto, né? R$18 fica complicado. Esse é o problema mais grave, mas é também um dos problemas mais difíceis de se resolver. Se nós brasileiros somos os maiores exportadores de café. Exatamente. E os chineses, vietnamitas, indianos começaram a beber café que não bebiam antes. Então eram civilizações do chá que descobriram o café. Agora você vê quão gostoso é o café. Então tem uma pressão, isso é um problema mais grave, que é uma pressão internacional no preço do café. Mas a gente vai ter que ter política de oferta aqui, para tanto estimular a produção de café brasileiro, como garantir que uma parte desse café fique aqui para o consumo do nosso povo. Mas não é trivial fazer essa engenharia, digamos assim, econômica. O governo está de olho, né? Até o ministro Haddad mencionou esses dois itens em especial, o café e o ovo, que eu acho que caberia aí uma política especializada, focada nesses dois produtos. No mais também, o que eu acho que é importante é a gente aumentar a renda, né? Não temos que crescer o salário, porque se o salário estivesse crescendo uma velocidade maior, as pessoas, eu estou pagando mais, mas eu estou recebendo mais. O difícil é quando o preço dos alimentos cresce mais do que o preço dos rendimentos do trabalho, né? Do salário. Aí as pessoas sentem... De acordo com o Diese, Vitor, o salário ideal para o brasileiro seria de R$5.000 para uma família de mais ou menos ali 4 pessoas. Esse tem que ser o nosso projeto, né? E nós temos que pensar a longo prazo como é que nós vamos construir esse país. Isso implica tanto em medidas de aumento da produtividade, porque também nós temos que fazer... Como é que o trabalho do brasileiro pode se tornar mais produtivo? Certo? Como é que a gente pode produzir mais e melhor? Tem problemas de infraestrutura que a gente precisa dar conta, problema da educação do brasileiro e problema da aplicação da ciência e da tecnologia na produção. Por isso a necessidade de integrar as universidades, os centros de pesquisa com as empresas, com os processos produtivos, para a gente poder fazer mais coisas aqui. Essa é uma parte do problema, mas outra parte do problema é distributivo. E aí é luta política, é confronto social. Quem é que vai ficar com a fatia maior ou menor? Porque tem um pouquinho de gente que pega uma fatia muito grande. E a renda do Brasil deveria ser melhor distribuída. Quero falar sobre outro ponto, Vitor, a questão do etarismo. Muitas pessoas estão ventilando o nome de outros possíveis candidatos, possíveis pré-candidatos à presidência do Brasil devido a problemas de saúde do presidente Lula e também a questão da idade. Já está com a idade avançada, segundo algumas pessoas falam. Ventila-se vários nomes, até o do ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Mas internamente, o que é que o PT pensa sobre isso? É o Lula pronto e acabou? No PT hoje não tem discussão de uma alternativa ao Lula, um substituto do Lula. Ele claramente Mas vendem essa ideia. Olha, o Lula é a principal figura pública do PT, um de seus principais fundadores, é a figura, é o ser humano em carne e osso que o povo trabalhador confia. Que já viu o trabalho dele, já viu o carinho que ele tem pelo povo. Ele tem uma conexão com a gente pobre e batalhadora que é assim, impressionante e bonito de se ver. Você vê que o Lula se conecta diretamente. Acho que uma das coisas... Vou fazer só esse parênteses que eu me emocionei muito. Depois daquele momento teve a invasão do palácio, né? E toda aquela depredação, 8 de janeiro, aquele barbarismo horrendo. E aí teve o esforço de refazer o palácio, né?
E aí, no final disso, o Lula se reúne com os trabalhadores do Palácio, os trabalhadores que fizeram a reconstrução e as pessoas da limpeza, do cafezinho, né, da reforma, que trabalham ali, e vocês veem eles felizes e à vontade com o presidente, né? Não é assim, olha para baixo, não fica intimidado. Tá à vontade, feliz ali de ter um trabalhador, alguém que é como eles, que tem uma história de vida parecida com eles, que chegou ali na presidência da República. Então, como é que você substitui isso? Como é que você substitui a biografia do Lula, a conexão afetiva, emocional que ele tem com o nosso povo? Não tem nenhuma figura que possa substituir o Lula, obviamente. A autoridade moral que ele tem no âmbito internacional. Quando ele viaja, todo chefe de Estado quer encontrar com ele. Recebido pelo imperador japonês agora. Um dos maiores democratas do mundo. Exatamente. Isso é fato. Hoje não tem nenhum líder com um perfil mais alto, de maior respeitabilidade que o Lula. Chefe de Estado? Não tem. Então, realmente, o Lula, nesse sentido, é insubstituível. Infelizmente, é também um caso de que a biologia é implacável com os seres humanos. A idade chega para todo mundo. Exatamente, que nós temos que... Né, a natureza tem dessas também, e nós temos que estar preparados. Claro que todo mundo pode... Para morrer basta estar vivo, né? Cada um de nós pode ir a qualquer momento. Mas a idade nos deixa mais frágil. E nós... É o caso do Biden. Nós temos consciência de que digamos assim, o Lula está no ato final da sua vida pública, digamos assim. É a última grande cena. Tá? Então ele não vai ser candidato depois dessa eleição. Né? Embora ele planeje viver 120 anos e nós torcemos que ele assim o faça, mas não para ser presidente mais tempo, mas poder também descansar um pouco, ficar com os netos e tal. Então queremos o presidente Lula vivo de 120 anos adiante, mas sabemos também que essa será a última eleição do presidente Lula, a próxima. E daí também uma coisa excepcional na história brasileira, porque o Lula acompanha a história da democracia brasileira desde o fim da ditadura. Ele é um dos protagonistas do combate à ditadura, ele está lá nas diretas, ele está lá na Constituinte, ele está lá na primeira eleição presidencial, e desde então, ou ele é candidato, ou ele é a principal cabo eleitoral do outro candidato, e o PT, desde a sua primeira eleição presidencial de 89, ou ganha ou fica em segundo lugar. Não é isso? Sim. Então, o Lula é, digamos assim, um fio condutor que amarra a história da República Democrática. Isso não tem como substituir. Mas o PT vai ter que se renovar. Obrigatoriamente. Não para agora, acredito, porque nós já temos o nosso candidato. E aí o Lula está vigoroso, firme. Você vê as entrevistas dele, diferente de como eram as entrevistas do Biden, né? Sim. O Biden se enrolava todo para falar uma palavra ali. Bom velhinho. Ele levar uma queda terrível. Se perdia, assim, você viu o assessor puxando o braço, não, é por aqui. Você via que ele estava já fora de órbita, digamos assim, né? Esse não é o caso do Lula. O Lula dá longas entrevistas, fala com muito vigor. Você vê a capacidade de trabalho dele é sensacional. Também... nesse sentido, um homem abençoado por Deus para ter essa longevidade com saúde que ele tem, né? E acho que ele não terá problema em disputar essa última eleição dele. E daí realmente é preciso fazer uma renovação. Agora, claro que pode sempre ter uma fatalidade no meio do caminho, como pode ter para qualquer um. A gente tem que estar preparado para isso também. E acho que o PT tem bons candidatos. Seja para 2030... seja, caso haja algum imprevisto, para agora mesmo. Né? Bons quadros. Bons quadros. Dois, não sei se você citou os dois, mas tem dois que são meus amigos pessoais e que eu acho que são homens de brilhantismo e de dedicação comprovada. Um deles é a grande liderança do nosso estado, Camilo Santana, que agora está num papel de destaque, inclusive com o pé de meia. Governador mais votado do estado do Ceará. Exatamente. Então, a liderança inconteste do nosso estado, pelo resultado que teve aqui na educação, convocado para uma missão nacional de replicar os resultados bons do Ceará em nível nacional, tem feito um trabalho muito interessante, muito
inovador, inclusive, como ministro da Educação, o pé de meia tá mostrando aí. É um ministro dinâmico também e muito jovem, muito carismático. Muito jovem. Jovem. Quando ele veio aqui em Quixadá, foi uma festa que a gente fez lá no centro. E ele anda, ele chega... Só contar uma anedota que isso é interessante também. A gente foi receber o Camilo na pista de pouso, né? E ele não gosta de motorista, então ele mesmo, quando ele chega, ele assume o carro e ele mesmo vai dirigindo. Pois é. Ele mesmo vai dirigindo, aí chegou lá no ponto, quando ele chegou já vê aquela multidão para cobrir de abraço. Ele gosta muito de tirar a própria selfie, quando alguém vem tirar selfie com ele, ele pega o celular e já sabe a posição, já sabe o ângulo certo. Um carisma sensacional, e o povo de Quixadá fez assim um frenesi, um frisson grande, e andamos a pé as ruas do centro, também muita energia, muito vigor, e ele não levantava a minha mão assim, e passou a caminhada inteira com a minha mão levantada, já estava com o braço meio dormente. E, bom, isso quer dizer também que ele gosta de fazer política, né? Que ele tem esse... ama o que faz. Esse desejo, esse tesão assim, de fazer uma coisa bacana. Então nós temos... O Ceará está muito bem posicionado nisso, e ele está num ótimo lugar, porque o Ministério da Educação uma vitrine, um ministério de vitrine, que ele pode mostrar o que faz, ter uma agenda positiva. E um outro candidato que nós temos também, como possível, é o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que até hoje, mesmo com esse problema da inflação dos alimentos, ele é um dos ministros com maior popularidade que o governo tem um perfil nacional, já foi candidato a presidente da República, né, conhecido no Brasil inteiro, e é um gênio. Isso aí eu posso dizer do meu convívio pessoal, porque eu sou muito nerd, dizer assim, né? E o Haddad é nerd também. Eu já fui na casa dele, tem uma biblioteca imensa. É nerd no nível Blaster. Então a gente... sabe até aquela coisa assim, que é meio estranho, dizer, não, eu tô lendo um livro, todo dia tá lendo um livro diferente, ele compra livro todo dia. Isso aí é o Haddad, é um cara, uma cabeça que pensa o Brasil, pensa o mundo, pensa a história. Talvez seja do Ministério do Lula quem tem uma visão mais ampla, teórica, estruturada. Então, também o Brasil estaria em boas mãos, viu? Eu acho que seria o nosso maior QI na presidência da República, seria do meu amigo Fernando Haddad. O nosso tempo corre, Vitor, ainda tem alguns pontos que a gente queria tocar, e um deles, já vindo para o estado do Ceará, é a reeleição do governador Eumano de Freitas. É uma naturalidade, todo mundo sabe. Eu falava agora há pouco sobre pesquisa, o Hércules disse que pesquisa é momento, né? E de fato, mas é importante para analisar a figura do político, né? E a última pesquisa, e mais recente, é que o governador tem a aprovação de 65% dos cearenses. Mas ele tem alguns entraves, né? Que vem fazendo com que o governo dele seja questionado. Um deles, todo mundo sabe, que não é um problema só do Ceará, é a questão da segurança pública, né? A gente tem visto esses fatos aí que tem acontecido com a questão dos provedores de internet, enfim, o avanço das organizações criminosas. 88. E você acha que esses dados, essa pesquisa, ele poderia estar bem mais colocado, o Vitor? E como é que o PT tem visto essa reeleição do Eumano de Freitas? Olha, o Eumano de Freitas tem tudo para ser reeleito, né? E teve até no começo do mandato, você ainda escutava assim dos populares, mas quem é, né? Porque ele teve um crescimento meteórico, assim, né? Foi alçado pelo Camilo e pelo Lula e rapidamente ganhou no primeiro turno. Muita gente achava que não ia nem para o segundo turno, né? E ia falar, não, aí o Ceará com o Camilo e com o Lula, na hora que eles apontarem quem é o candidato e a gente começar a fazer campanha, a gente com certeza vai para o segundo turno e ganhamos no primeiro. E veja a popularidade que você mesmo mencionou, né? Uma popularidade, inclusive, superior do governo federal. Então, isso mostra um governo que está em movimento, que está trabalhando. O Eumano, para além de tudo isso, eu acho que tem uma peculiaridade que faz ele subir no meu conceito, na verdade. Eu conheci o Eumano também muitos anos antes dele ser governador.
ele tem uma formação militante muito sólida. Ele vem do movimento social, né? Até pouco tempo atrás o Eumano se identificava como do MST. Fazia parte do... Quando o MST reuniu as candidaturas vitoriosas dele na Escola Nacional Florestan Fernandes, o Eumano estava presente, o único governador, dizendo assim, eu sou governador do MST também. Então o Eumano tem uma formação, uma consciência social, uma formação sólida. E agora, como ele quer ampliar, né, ele até faz também acenos para os setores mais conservadores, eu não sou tão de esquerda assim, o que faz parte do jogo político, de ampliar a sua maioria e tal, e ele tem conseguido ampliar a maioria. Então, para mim, eu estou muito convencido de que essa eleição será da reeleição do governador Eumano, e não vejo, inclusive, nem um candidato da direita que possa fazer frente a ele. Não sei. André Fernandes saiu muito bem em Fortaleza, apesar de ter sido derrotado. Foi uma vitória importante. 11 mil votos. Uma vitória importante nacional, porque o PT volta a governar uma capital, né? E é um orgulho nosso que seja a capital do Ceará. Mas, claro, não dá para dizer que o André Fernandes não teve um resultado expressivo e, a meu ver, surpreendente. Mas não será candidato, porque, inclusive, nem tem idade para sê-lo. Né? Não vejo como a direita fabricará um candidato que seja capaz de se medir com o Eumano. E ele tem mostrado uma habilidade política de, inclusive, criar alianças amplas. Né? Acho que ele está reduzindo o espaço aí a margem de manobra de uma oposição de direita. Não acho que ele terá problema. Claro que você toca aí talvez nas principais feridas do Brasil, que também a gente não tem conseguido até o momento dado conta do problema, que acho que é talvez o problema que mais sempre nas pesquisas aparece, é saúde e segurança. É isso que afeta o povão. Vou botar o tripé, saúde, segurança e educação. Mas educação, que eu acho que é muito importante e estratégica, as pessoas reclamam menos. Talvez porque elas não vejam o efeito imediato daquilo. Claro que isso é importante para o futuro do Brasil. Sim. Mas as pessoas sentem mais assim, o medicamento que falta, a fila e tal, ou o assalto, o roubo do celular, o terror das facções. Tá? Eu acho que aí nós precisamos fazer uma reflexão grande como sociedade e construir outros meios de enfrentamento à criminalidade. Porque nós sabemos muito bem, a vida política, inclusive do interior, nos mostra isso, que a criminalidade está infiltrada no Estado. Que ele tem seus operadores no judiciário, na política, está elegendo vereador, está elegendo prefeito, está comprando voto. Uma das coisas impressionantes dessa eleição, tem gente até que é mais meu amigo, assim, que se preocupa e fala, Vitor, não fale muito disso não, que é perigo. Mas a gente tem que colocar a coisa na mesa como é. Sim. Em vários lugares as facções operaram na compra de voto ou mudando, se vindo agora o que o Jagunço fazia lá atrás, de tocar o terror, de pressionar as famílias, é a própria facção que faz. A gente tem um caso aqui pertinho, ou casos aqui pertinho da gente, né? Temos o caso de Choró, né? Exato, então nós não podemos deixar a política para a criminalidade. Essa coisa, talvez a coisa mais terrível, que vai corroer a alma do Brasil, é a gente aceitar que o crime vai ter atuação política, vai eleger vereador, vai eleger deputado, vai eleger... Não pode, nós temos que traçar uma linha e dizer o seguinte, olha, o político ou o empresário também, porque tem sobreposição, tá certo? Sim. Que tiver envolvimento com crime será duramente punido. E isso, eu não sei se a gente poderia dizer que é uma discordância, mas eu acho que mesmo os governadores do PT, na ânsia, governadores ou prefeitos do PT, na ânsia de tentar responder a um problema real, a uma angústia real da população, que é vítima e refém da criminalidade no seu bairro, às vezes acha que a solução para isso é bota um helicóptero, bota um blindado, meio que invade o bairro, bate na porta das pessoas e tal. Isso é uma maneira de aterrorizar a população, isso daí não tem efeito. O efeito que tem é você ter inteligência, saber quem é que está mandando. Porque, na verdade, a rigor, vamos lá, né? As pessoas sabem quem são os líderes do crime nos locais. Como é que a gente não tem uma operação de inteligência que mapeia, que vê quem são os seus aliados na política, no meio empresarial e prende todo mundo com inteligência. Desmonta o esquema.
Isso nós temos que ter coragem para fazer isso, e isso envolve também um planejamento nacional para enfrentar a criminalidade. Exige inteligência e assim, atuações precisas. Não vai adiantar você ficar circulando um helicóptero ali para dizer, não, estamos aqui fazendo alguma coisa. Isso daí é enxugar gelo. Só um adendo a essa informação, né? São 88 facções criminosas agindo no Brasil. E a maior dela, que é o PCC, tem 112 mil faccionados. É muita gente. Funciona como uma grande empresa também, né? Isso aí é uma operação comercial. Eu falava desse entrave da segurança que o Eumano tem enfrentado, apesar de todos os investimentos que foram feitos pelo governo. Isso é notório, né? Eu acho que foi uma das pastas que o governador mais investiu, foi na questão da segurança, com entrega de equipamentos, veículos, chamamento de concurso, de quem estava aguardando, apesar de todos esses investimentos, mas ainda é um entrave que ele tem enfrentado, né? Mas não dá para negar que o governador está empenhado né? pessoalmente nisso, é uma bandeira sua, é uma preocupação, inclusive nas falas públicas ressaltadas o tempo todo, e acho que a gente, inclusive, começa a ver alguns resultados disso, ainda discretos, mas você tem uma mudança em curso que eu acho que vai ser aprofundada. Aqui com o Ceará, eu sou relativamente otimista que nós estamos começando a enfrentar... Desde a titularidade da pasta, né, até os investimentos que foram feitos. Exato, foram feitos investimentos de monta. O próprio Camilo, que saiu com 75% de aprovação, quase 80% de aprovação, disse que o maior gargalo é a questão da segurança pública, é a questão da violência. Deixa eu trazer para um outro ponto. Mas esse é um momento também, porque aí você tem que ver o que estava acontecendo no país, né? Então, 2014 e 2015 é um momento de virada de chave em que você tem realmente a disputa territorial que basicamente vai retalhar o país inteiro. É uma coisa que a gente não tinha 20 anos atrás, uma facção controlando um bairro de uma cidade do interior, né? E hoje... E cobrando 30 quando o cabo tem internet. Dizendo qual provedor... Então, na verdade, aí, eles não estão fazendo só, por exemplo, o tráfico de drogas, como fazer. São milícias, no final das contas, né? Estão controlando os serviços e funcionam como máfias. Operam o serviço e achacam o cidadão. E o Guimarães é prego batido e ponta virada. Nosso ele senador. Vai para colocar o nome como senador da República 2026. São 2 vagas e tem muitos nomes querendo, né? Líder do governo na Câmara, não é isso? Líder do governo. O Guimarães também é uma... Bom, o Guimarães é meu senador, tá certo? Vou deixar isso muito claro, que eu mal posso esperar para começar a fazer campanha para o Guimarães. Pelo que você tem acompanhado no cenário, nos bastidores, ele será mesmo candidato ao Senado? Eu acredito que sim, mas a política também tem surpresa, a gente tem que se adaptar. Eu acho que esse é o melhor momento para ele ser. Você tem o Guimarães, quem é do PT, conhece o grau de dedicação, de entrega, de vida que o Guimarães fez ao partido. O Guimarães digamos assim, consagrou a sua vida ao Partido dos Trabalhadores com uma fidelidade ao projeto do presidente Lula nacional incrível. Tá certo? Nesse sentido, você vê um despojamento, é um homem sem muito egoísmo, assim, é uma vida dedicada a isso. Né? Já passou muito tempo na Câmara Federal, já é líder do governo. Eu acho que é justo e adequado, frente à circunstância atual do país, à nossa situação política, que a gente coloque uma figura da qualidade, do compromisso, da dedicação do Guimarães no Senado Federal para servir ao projeto do presidente Lula, inclusive ajudar na reeleição do presidente Lula. Isso está certo? Não está, porque na política nada está certo. Eu acho que esse é o momento ideal, justamente porque tem 2 vagas, mas tem competição e é também natural que os grupos políticos diferentes vão fazer seus pleitos. Tá certo? E aí isso vai também... O momento decisivo vai ser o momento da composição de forças para definir o arco de alianças da reeleição do Eumano aqui.
Eu acho que, no final das contas, essa é a hora da verdade, digamos assim. Mas tem outros nomes. Essas costuras. A costura. Justamente Nessa costura, eu defendo que o PT tem que ter o seu senador. Quando ele fala que o Guimarães é meu senador, já está implícito a resposta do Augusto. Mesmo a gente sabendo que tem outros nomes que compõem a base do governador. certeza. Né? Tem Chiquinho Feitosa, Com certeza. tem Eunício Oliveira, tem Cid Gomes, que tem saído ali de fininho, defendido o nome de Júnior Mano. Então, isso pode, de certa forma, prejudicar essa decisão. Olha, veja, as forças políticas têm legitimidade para colocar os seus nomes. E dizer assim, ó, nós queremos compor, mas vamos negociar. Não temos... E às vezes negocia, não, no Senado não vai dar, mas nós podemos negociar outra coisa. Não, a política é composição, e composição significa negociação. Eu não acho que nada disso é ilegítimo e tal. E o PT deve defender o seu espaço. Né? Eu acho. Nós temos 2 senadores. Um no ser do PT, num estado em que o PT é importante, é o partido de referência do povo cearense, me parece justo. Como me parece justo também o Eunício, o Chiquinho Feitosa, são grandes nomes da política cearense se colocarem. Tá? Isso então, é democracia. Na democracia. Agora, veja bem, se nós temos uma disputa acirrada, eu acho que o nível do nosso critério deve ser alto, elevado. Exatamente. Né? Então, temos que olhar a biografia, a contribuição, o tempo de dedicação de cada um, o grau de lealdade a essa ideia de um país democrático, de um país igualitário, de um país para todos. E aí avaliar quais são as nossas melhores opções. Eu defendo e defenderei, dentro e fora do PT, o nome do nosso companheiro José Guimarães, que é uma das lideranças mais destacadas do Quixeramobim, do Encantado. Encantado para o mundo. Exatamente, do Encantado, e que sempre retorna para o Encantado. Às vezes eu ligo para o Guimarães e falo, não, estou aqui no Encantado. Vitor. E o Guimarães é irmão do Genuíno, que é um José amigo Genuíno. também, um grande amigo. E lá em São Paulo a gente também sempre se encontra, marca para conversar, uma pessoa também dedicada à democracia, à transformação do Brasil. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande por essa família, que é uma família de dedicados, de pessoas destemidas e que defendem o que acreditam. Vitor, saindo um pouco do macro e vindo para o micro, o que é que você acha da aproximação do atual prefeito de Quixadá com o Eumano de Freitas? Não acho que cabe a mim avaliar essa aproximação. Mas a sua opinião? Bom, eles vão votar no PT, se for, eu agradeço. É bom. Se for, tá tudo certo. Exatamente, né? Veja, o Eumano está em assim, pré-campanha para reeleição, como é absolutamente natural. Creio que ele deva falar com o máximo de prefeitos possíveis e ver quem vai ficar ou não com ele, quem vai apoiar a sua reeleição. E eu acho que Quixadá deve apoiar a reeleição do Eumano. E vejo com bons olhos que o prefeito queira apoiar o Eumano. Né? Isso não significa que o PT vai apoiar a direita em Quixadá. Isso é outro assunto. Então, se eles quiserem apoiar o PT, são bem-vindos a isso. E até espero que votem no presidente Lula também. Eu não sei, porque... A minha questão, a minha dúvida, digamos assim, é o seguinte. Quando o Bolsonaro veio para o Ceará, ele foi a Quixadá. Sim. Levado pelo prefeito. O prefeito andou de moto com o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não deixou nada no Quixadá, mas o prefeito passeou com ele por aí. O PL, que é o partido do Bolsonaro, está na composição com o prefeito. Tá certo? A extrema-direita quixadaense votou com o prefeito. Tá? Se eles querem mudar de opinião, né, passar por um processo de metanoia, de conversão, mudar o seu coração e dizer, ó, não estamos mais com a extrema-direita, agora nós estamos com um projeto progressista, eu considero, se for honesto, eu considero isso uma coisa bem-vinda, uma coisa maravilhosa. Nós não temos nenhum compromisso com a extrema-direita e nós do PT de Quixadá seguiremos combatendo e criticando, digamos assim, os interesses mais conservadores, mesquinhos, de concentração
de riqueza e de renda. Temos um programa diferente. Mas mesmo se nós continuarmos pensando diferentes e eles votarem no PT, eu não posso achar isso ruim. Metanoia que significa arrependimento. Conversão. Bom, eu tenho uma última pergunta para a gente já encerrando, porque o tempo, de fato, já está quase que esgotado. Eu sei que é muito cedo, Vitor, para falar de gestão em Quixadá, agora que o prefeito começou essa segunda gestão. Mas, assim, já dá para ter uma visão, ou já dá para imaginar como é que será essa gestão do Ricardo Silveira, se vai ser o mesmo do mesmo, se vai ser igual esses 4 primeiros anos dele. Como é que você imagina, como é que você tem visto? Ainda está muito tímida? Vai ser o mesmo do mesmo, na sua visão? Augusto, eu acho que ainda está cedo, sobretudo, para eu falar sobre isso. Eu acabei de sair de um processo eleitoral, as minhas críticas foram muito abertas, foram públicas. A maneira de governar, as prioridades, a falta de um norte, de um projeto, o desprezo pelos setores mais vulneráveis da população. Nós temos uma outra compreensão de como fazer política. Tá? Nós defendemos uma política, inclusive, participativa, que o povo seja convidado, que seja ouvido, que faça as decisões, que a prefeitura vá para as comunidades, para os bairros, para ouvir e formular junto as políticas com a população. Nós não temos nenhum sinal que isso aconteceu e muito menos que vá acontecer agora. Eu não espero nada dessa nova gestão, mas vou deixar a minha crítica um pouco mais para frente. Quando terminou as eleições, eu dei uma entrevista e parabenizei o prefeito Ricardo pela vitória eleitoral e desejei sorte, desejei de maneira sincera, porque eu quero que melhore. Eu quero que as pessoas sejam tratadas de forma melhor, eu quero que os serviços públicos funcionem melhor. Eu quero que não falte o medicamento no posto, eu quero que tenha política para aqueles que precisam, eu quero que a prefeitura tenha uma sensibilidade social. Eu realmente quero, eu estou torcendo para isso. Eu acho que qual é o nosso papel agora? É tentar organizar a insatisfação e a revolta. E quando a coisa falhar, digamos assim, quando não tiver a entrega, nós temos que estar do lado do povo que seja capaz de levantar a voz e dizer, não, nós queremos uma coisa melhor, nós precisamos de uma outra direção. Mas, nesse momento, o que eu posso dizer reitero meu desejo de sorte. Espero que seja uma administração bem-sucedida. Nós estaremos lá para monitorar, vigiar e protestar. E aí eu convido aí me direcionando agora para o povo trabalhador de Quixadá, e sobretudo aqueles que têm simpatias pelo PT, pelas ideias de transformação social, de igualdade, para dizer, vamos nos organizar. O que cabe a nós agora é ser uma vanguarda intelectual e moral, pensar a cidade, pensar... Isso que a gente fala, eles não estão fazendo, vamos fazer agora, pensar as nossas comunidades, ter um projeto ousado, ambicioso, organizar o povo, criar, inclusive, alternativas econômicas para o povo. E aí é só mesmo a militância e a organização popular que podem dar um caminho. O senhor será oposição em Quixadá? Sou oposição, serei oposição e serei oposição na próxima eleição também, sendo candidato ou não. O que é que Quixadá pode esperar de Vitor Marques? Pode esperar presença, embora, como eu havia dito, dentro dos limites das minhas possibilidades como professor. Pode esperar uma absoluta fidelidade ao povo trabalhador, uma convicção de princípios, de valores, de postura ideológica, e podem esperar a minha atuação dedicada como militante partidário e, em breve, como dirigente partidário, para ajudar na organização popular e formular uma outra visão radicalmente diferente de uma Quixadá para todos. Vitor, te agradecer. Nosso tempo, infelizmente, se exauriu quando a conversa é boa. Passa rápido. Te agradecer por esse momento rico
esclarecedor e pedagógico que você nos proporcionou no nosso podcast de hoje. E desejar toda a sorte do mundo a você, com toda essa bagagem, com toda essa intelectualidade, com todo esse conhecimento. Você tem muito a dar, você tem muito a ensinar para o povo quixadaense, e eu tenho certeza que será um grande político futuramente. A exemplo do seu pai, a exemplo da sua mãe, lastro você tem, sem sombra de dúvidas. Prazer te receber. Hércules, deixa eu só dizer uma coisa. Eu me apresentei como professor Vitor Marques nas eleições, e uma outra coisa, Augusto, que o povo de Quixadá pode esperar é que eles vão ver e interagir com esse professor, dando cursos na UES, dando cursos na UFC. Estou conversando também para ter uma atividade docente, inclusive curso de formação dentro do PT. E eu queria terminar com uma coisa. Eu me orgulho muito da minha família, que me criou com esses sentimentos que eu procurei expressar aqui, de indignação, de sede de justiça. Meu pai me botava para ninar cantando as músicas das lutas do povo, e da história do... Ele me colocava para dormir contando a história de um urso que tinha organizado uma revolta no circo para que os animais pudessem fugir do circo e ser livres, né? Então, além desses valores, eu herdei deles também uma ampla biblioteca, um amor pelo saber, pelos livros, pelo conhecimento, essas duas grandes heranças que eu tenho deles. E eles sempre me falaram, só espere isso mesmo de herança, é livro e formação política. Mas, assim, eu estou dizendo isso também porque o orgulho, o amor intenso, o carinho que eu sinto pelos meus pais não significa que eu entenda a política como uma coisa familiar. Eu queria fazer esse corte assim, também, porque eu me desenvolvi como militante. Aí, quando eu vou para a política, o pessoal até acha estranho que eu não chamo o Hilário de pai em público, né? Porque pai é em casa, aí é papai, quando a gente está se abraçando e tal. Na política é o companheiro Hilário, nós tem que dissociar. Eu acho que tem que dissociar. Nós compartilhamos valores, fidelidades e... Por isso, até assim, eu nunca fui candidato. As pessoas sempre achavam, você vai ser candidato. E eu tinha uma reticência, uma resistência a ser candidato, justamente porque meus pais já exerciam atividade política, né? Então, para mim, era um pouco constrangedor, porque você vai ser candidato por causa do seu pai? Não? E eu não acredito nesse tipo de política. Realmente não acredito. Eu acredito na militância, na defesa de um projeto de Brasil diferente. Que isso veio dos meus pais, mas é isso que veio dos meus pais. Essa vontade de lutar, de se doar, de se dedicar a uma causa coletiva, à libertação, à emancipação do povo trabalhador. Então, isso eu vou sempre ser. Isso é o compromisso que a minha mãe... O meu pai contava essa história do Sino Liberdade, a minha mãe, que era muito católica, vinha da pastoral e tal, ela falava comigo como criança, falava já do reino dos céus e de uma sociedade de irmãos e irmãs. E isso, até hoje, é uma coisa que me faz me emocionar, chorar. E eu acredito nisso, que nós somos irmãos e irmãs, não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior, ninguém nasceu para mandar e o outro obedecer, ninguém nasceu para untar no jatinho e o outro estar comendo comida do lixo. Eu quero acabar com esse tipo de sociedade, eu quero construir uma sociedade de irmãos e irmãs, onde todo mundo tem a possibilidade de se desenvolver, de ser feliz, de, sabe, cultivar suas habilidades e ter uma vida plena, que eu acho que é como Deus quer nos ver, vivendo bem, com a vida plena, nos amando uns aos outros, e não um querendo ser superior ao outro e mandar no outro. Deus veio para que tenha vida e vida com abundância. Vida com abundância. Isso daí eu aprendi com a minha mãe, que foi deputada porque ela acreditava nessas coisas, né? Então, eu, muito honestamente, eu não sei se eu vou ser candidato de novo. Isso não é uma coisa que me tira o sono, que pode ser que sim, pode ser que não. A minha vida não depende disso. Eu tenho uma profissão, graças a Deus, eu trabalho para me sustentar de maneira independente como professor. E para mim a atividade política é uma doação, é um serviço, não é uma herança. Então, deixar isso daí
muito claro também, porque o que eu sou é um militante. E da militância nunca vão me tirar. Pode ser que eu seja candidato, pode não ser, só o destino vai nos dizer. Vitor, Augusto Alves. Eu agradeço também, Vitor. Muito bom ter você com a gente. Muito bom ter você também que está em casa com a gente. E Verdade. agradeço, Hércules, mais uma vez a Vai acolhida. passar lá no setor de RH, não? Agradeço mais uma vez a acolhida. É sempre muito bom estar aqui no podcast, contribuindo para essa discussão, para esse debate. E ainda mais sobre uma cidade tão querida e tão importante para nós, que é Quixadá. E a gente falou não só de Quixadá, mas falamos Sim. de tantos assuntos. Falamos política Verdade. nacional, estadual, enfim. Mas Foi para ótimo. pensar Quixadá, precisa pensar o Brasil e o mundo. Verdade, sim, com certeza. Agradeço, Hércules. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou terminar com uma frase bastante conhecida, já que você é professor, o mestre Paulo Freire. Ah, gosto. Isso aí. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Cumprimentar o Marquinhos, cumprimentar o Joaquim, o Augusto eu já cumprimentei, cumprimentar você de casa. Muito obrigado pela sua atenção. Repetindo os canais. Canal 180 da BrisaNet, YouTube da Sertão TV, Spotify, Brisa Play e no fim de semana, no seu sábado, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Canudos FM 106,7 tem a retransmissão do podcast no ar. Tudo de melhor para você. Tchau, tchau.